Estou dizendo que é fogo do céu. Se prepara na terra. Estenda essa mão para cá. Paizinho, nós te louvamos pela vida do teu filho, porque sabemos que o Senhor já tem colocado a palavra que será ministrada aos nossos corações através dele. Usa na unção, no poder, na ousadia do teu Espírito Santo, que ele fale tudo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. E que a tua igreja, que a nossa vida seja ricamente edificada para a tua glória, no nome de Jesus. Amém? Eu saio da igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Amém. Podem sentar. Amém. Bem, que bom estar aqui, que bom poder trazer novamente uma mensagem, uma meditação. E antes da gente abrir o texto bíblico, tem algo que estava no meu coração esses dias e eu gostaria de falar a respeito de como a gente tem, como nós dentro da igreja e até mesmo as pessoas que cercam a igreja, que conhecem a igreja, que escutam as pregações, a respeito de um sentimento muito próprio que a gente tem tido. Talvez um sentimento de insatisfação. Às vezes a gente tem olhado muito a igreja como um certo tipo de restaurante, em que a gente chega e a gente tem se preocupado muito com o que é servido aqui. Só que a gente está muito cercado, ultimamente, de pedidos ao chefe, vamos dizer assim. A gente tem chegado na igreja e a gente tem esperado qual é o prato do dia. A gente tem esperado o que que Deus tem para mim, ou o que o pregador, o pastor vai falar hoje. E talvez seja exatamente por isso, por essa fome de uma coisa nova, uma fome de uma pregação diferenciada, uma pregação diferentona, que a gente encontre gente que oferece. Para tudo que há procura, tem demanda. Se tem alguém que compra, tem alguém que vende. Talvez seja por isso que a gente tem encontrado, a cada dia, é uma doideira nova. A cada dia é um pregador maluco novo, é uma pregação maluca nova. E talvez até a cada dia um evangelho novo. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 7, não, desculpa, 2 Coríntios, capítulo 11, fazendo uma defesa dele mesmo. Paulo diz que os irmãos de Coríntios estavam sendo cercados por falsos mestres que ensinavam a eles um novo evangelho, que apresentavam a ele um novo Cristo, um outro Jesus, que não era aquele o Jesus que ele havia ensinado a eles. E talvez a gente esteja cercado disso também. Mas que o Senhor sacie nossa fome, que o Senhor feche o restaurante e abra de novo a igreja. Que a gente entenda que é a gente que vem oferecer, é a gente que vem servir aqui. Que a gente entenda que basta que a palavra de Deus seja pregada. Que seja a mesma pregação, que seja a mesma fala, o mesmo texto, o sermão mais manjado de todos, mas que a palavra de Deus seja viva e eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Que ela fira o nosso coração, que o nosso coração seja ferido e quebrantado, que a gente saia daqui mais crente, porque esse é o propósito da gente estar aqui. Amém? Amém. Bem, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5.
Amém? Amém. Que diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, eu louvo o teu nome. Senhor Jesus, eu louvo o teu nome porque o Senhor é bom, é fiel e é misericordioso. Obrigado, Senhor Jesus, por tua igreja. Obrigado pela oportunidade, Senhor Jesus, de pregar a tua palavra. Meu Pai, eu peço, Senhor Jesus, primeiro o meu coração. Senhor, toque primeiro o meu. Senhor Jesus, que o Senhor me faça sair mais crente. Pai, e que o Senhor use, Senhor Jesus, desse sermão, dessa pregação, Deus, que não é nada. Meu Pai, mas que o Teu Santo Espírito toque os corações. Que Teu Santo Espírito toque os irmãos, Senhor Jesus. Que toque meus irmãos. Meu Pai, para que a gente possa sair daqui, Pai, mais crentes, mais parecidos com o Senhor. Pai, feridos por Tua palavra, feridos por Tua verdade. E a Tua palavra é a verdade, Senhor Jesus. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bem, em suas duas cartas a seu filho Timóteo, Paulo adverte Timóteo a respeito de muitas coisas. Paulo muitos perigos que Timóteo ia enfrentar. Perigos como o desânimo, perigos como o mundanismo, as paixões mundanas, e também Paulo adverte Timóteo a respeito de falsos mestres, suas doutrinas, suas mentiras. E é assim durante todas as duas cartas. As duas cartas de Paulo a Timóteo são, como a gente conhece, cartas pastorais. Paulo escreve a alguém que estava começando o ministério pastoral, que estava começando a cuidar de uma comunidade local, de irmãos que acreditavam agora que Jesus é o Filho de Deus e que veio ao mundo para morrer e trazer salvação àqueles que creem nele. E no final da sua carta, Paulo começa a falar a respeito das pessoas que Timóteo ia pastorear. Paulo começa a falar a respeito de como as pessoas do mundo seriam nos últimos dias. As pessoas do tempo de Timóteo ali seriam daquele jeito. As pessoas eram daquele jeito que Paulo estava falando. E Paulo cita, no capítulo 3, do versículo 1 até o 4, cita péssimas qualidades das pessoas daquele tempo. E se a gente prestar atenção, nessa sequência a gente vai ler, mas se a gente prestar atenção na sequência de pecados ou na sequência de erros, de falhas que as pessoas daquele tempo e também dos nossos, que Paulo fala, a gente vai perceber que Paulo cita muitos pecados que são interiores. Paulo cita muitos pecados que podem ser praticados e ter as aparências mantidas. Pecados em que a gente pode cometer e ainda assim parecer bom. Que a gente pode cometer e ainda assim parecer cristão. Que a gente pode fazer e ainda assim parecer um irmão bom. Porque, com certeza, ninguém vai confiar que um irmão, que alguém é um crente, é um cristão, se vê essa pessoa matando alguém. Ninguém. Porque é um pecado externo. É um pecado que todo mundo vê. Você não vai acreditar que alguém é crente de verdade se você vê essa pessoa roubando. Roubando um mercadinho, roubando um banco, sei lá, roubando a palheta do amigo. E isso eu falo para você. Roubar a palheta é pecado, tá? Mas quem é que vai desconfiar do irmão que tem orgulho? Quem é que vai desconfiar que aquele irmão não é um cristão verdadeiro se ele for avarento? Se ele for ingrato? São coisas que dá para praticar e ainda assim manter as aparências.
Porque Paulo diz, eles serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Muitos aqui são pecados externos, mas a maioria são pecados internos. São realmente pecados que não dá para ver. E parece que Paulo apresenta Timóteo, não usa meias palavras a respeito daquilo que ele estava para enfrentar. Que Paulo, a todo momento, não esconde de Timóteo a face negra do ministério. E que grande perigo cercava o jovem Timóteo, porque depois de dizer tudo isso, Paulo diz, eles terão aparência de piedade, mas vão negar o seu poder. Então, que grande perigo Timóteo não estava correndo, porque ia pastorear pessoas que iam parecer crentes, mas na verdade não seriam. Que pareceriam boas, generosas e piedosas, mas na verdade estavam carregando dentro de si o mal. Carregando dentro de si a arrogância, carregando dentro de si o orgulho, a presunção e tudo mais. E parece que não apenas Timóteo corria esse risco, mas nós também. É sobre isso que eu quero falar hoje. O tema de hoje, o tema que eu escolhi, foi mantendo as aparências. E eu falo rindo porque tem alguém que fica, e é você? Que fica esperando os temas, que diz que meus temas são meio zoados. Mas é isso. Mantendo as aparências. Existe um grande perigo que nos cerca. Um grande perigo que a gente está exposto. Porque Paulo parece nos mostrar que existe, não parece, mas Paulo nos mostra aqui que existe a possibilidade de parecer piedoso, parecer ser generoso, parecer ser bom, sem na verdade ser. E alguém que parece que está na minha cabeça, que é Lucas Pontes, hoje do nada, de manhã, e ele, do nada, ele começou a falar sobre a coisa de, eu não lembro o que eu estava falando, mas que eu disse, não, eu quero ser não sei o quê. Aí ele falou, você não precisa ser, você só precisa parecer. Se você parecer, tá bom. Não precisa, na verdade, ser, não. E parece que é exatamente isso que a gente está cercado. Talvez com o Instagram, com tudo isso que a gente está cercado, toda a beleza que nos cerca, parece que às vezes é mais importante parecer ser do que ser. Parece que é muito difícil. Eu, particularmente, fico sempre com um pé atrás quando eu vejo alguém que, sei lá, às vezes um pastor novo que apareceu aí do nada e que fala algumas coisas bonitas e você fica com medo do discurso, porque às vezes o discurso é bonito, mas você, será que é mesmo? Parece, mas será que é mesmo? Porque a gente já, quem nunca encontrou alguém, né, que parecia ser e quando você chegou perto, não era. Parecia ser uma coisa boa e quando você chegou perto, na verdade, não era. E falando a respeito dessas pessoas, as pessoas que parecem ser generosas, piedosas, Paulo, no versículo 7 e 8, ele diz que essas pessoas aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento.
E ele cita o exemplo de duas pessoas que foram rebeldes no tempo de Moisés. E diz, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. É essa característica daquele que parece ser, mas não é. Daquele que mantém essa aparência. Irmãos, existe a possibilidade de você parecer ser crente e não ser de verdade. É possível passar uma vida inteira parecendo ser e não ser. Ter todas as características de um, falar como um, se vestir como um, cantar como um. Vir a uma igreja de crentes e, na verdade, não ser crente. E a palavra de Deus parece que está cheia de exemplos assim. Parece que está cheia de bons exemplos a respeito disso. Um grande exemplo a respeito disso é o exemplo de Caim e Abel. Parece que Caim e Abel resolveram ofertar algo ao Senhor. Ofertar. Tiraram aquilo que era seu e sacrificaram a Deus. Mas Deus recebeu um e reprovou o outro. E por quê? Porque diz a palavra que a intenção de Caim não era boa. E Deus sabia disso. E por não ser boa, Deus não aceitou. Então, a gente tem duas pessoas que, do lado de cá, pareciam estar fazendo a mesma coisa. Mas não eram a mesma coisa. E diante disso, eu separei alguns pontos a respeito de coisas que a gente faz enquanto crente. Que, na verdade, não importa a ação em si. Que, na verdade, a ação em si não muda nada. Que, na verdade, a ação em si, só fazer por fazer, não vai te fazer ser mais crente. Faz você parecer ser piedoso. Faz você parecer ser bom. Faz você parecer ser crente. Mas não faz você ser crente. E o primeiro ponto é, não importa se você vem à igreja. Importa que você congregue. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu e a gente estava falando e ele tinha visto, ele não é daqui da igreja, e a gente sempre conversa, e quando demora para conversar, mas quando conversa bastante. Ele estava falando de uma pregação que ele viu, que eu preguei aqui, e ele falando, poxa, isso aqui é legal, não sei o quê, e eu gostei disso aqui, não sei o que tem. Certo. E daqui a pouco ele começou a falar, dizendo, mas a igreja tem que pregar mais isso, porque tem gente na igreja que fala, que pensa errado, que tem gente não sei o quê. E eu olhei para ele, e eu olhei para Rafael e eu disse, meu filho, me ajude. E eu olhei para ele e eu disse assim, fique bem, melhore de saúde e vem comigo. Você quer que eu pregue? Vem pregar comigo. Vem comigo. Você quer que eu vá lá e fale? Vem você e fala comigo. Vem somar força comigo. Quem sabe se nós dois juntos, a gente não consegue mudar a cabeça de algumas pessoas. E parece que Paulo falou algo parecido a Timóteo. No capítulo 2, versículo 3, da mesma carta, de 2 Timóteo, Paulo, durante toda a sua carta, Paulo começa a falar com Timóteo e tudo mais, e no capítulo 2, versículo 3, Paulo diz, suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Irmãos, a gente não importa se você vem à igreja, importa que você congregue.
E congregar é muito diferente de vir à igreja. Para congregar tem que vir, mas vir não é congregar, não. Congregar é sofrer. Um outro dia, um amigo, Hudson, me adicionou num grupo com o herege que ele é e mais um. E a gente tava lá no grupo e falando e não sei o quê, e o rapaz falando que tinha saído da igreja, mas que acreditava na palavra de Deus, e começou a falar sobre alguns assuntos teológicos que ele acreditava. E eu virei para ele e falei, rapaz, certo, beleza, você congrega? Aí ele, não, porque tem muita coisa na igreja que precisa mudar, e eu creio em Jesus, eu creio na Bíblia, eu creio não sei o que tem. Eu disse, você não crê em nada do que você está falando, nada. Não, mas eu creio. Você não crê. Você congrega? Não, você não crê. Simples. Como é que você pode crer nisso se você não congrega? Como é que você pode acreditar em Jesus, que fundou a igreja, e você não vai à igreja dele? Não faz nenhum sentido. E parece que essa conversa é muito comum. Tem muita gente boa que a gente encontra na rua, que já fez parte da igreja, e fala assim, rapaz, eu queria voltar, mas tem muita coisa ali que precisa de mudar. E o que eu posso dizer a você é, vem sofrer comigo. Vem sofrer comigo como um bom soldado. Vem congregar. Porque congregar é ser cutucado pelo irmão. Quem a gente vê de longe não tem defeito, não. Mas quando a gente congrega, a gente vê o defeito do outro. Porque a gente está perto. Isso é congregar. Congregar é saber que fulano é mais arrogantezinho. Congregar é saber que o outro irmão ali tem dificuldade e às vezes ele mente. Congregar é saber que o irmão ali gosta de dar nó cego. Porque isso tudo está aqui. E é congregando que eu posso oferecer perdão, é congregando que eu posso exortar o irmão a se converter, é congregando que eu sou exortado a me converter. Então não importa se você vem à igreja, não importa. Se você não congrega, não vale de nada. Porque você não está fazendo parte disso aqui. Se você não congrega, não vale de nada. Vem sofrer comigo, vem ser machucado, vem ser ferido. Vem pedir graça a Deus, vem chegar e pedir, Deus, eu preciso da tua graça para poder amar o irmão, para poder perdoar. Isso é congregar. É precisar da graça de Deus. E tudo isso não é fácil, não. Essa é a parte... É bonito o discurso, mas não é fácil, não. É pedido de perdão que a gente tem que fazer. É estar certo e às vezes chegar lá e dizer, irmão, importa mais a gente ter paz do que eu ter razão. Isso é congregar. Segundo, não importa se você posta foto do cálice. Importa que você ceie em memória dele. Semana passada a gente participou da mesa do Senhor. E parece que Paulo, em 1 Coríntios 11, que é o texto que sempre é lido, e naquela noite o Senhor, que foi traído, tomou o pão, a gente já sabe. E tendo dado graças, partiu e disse, este é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, e tendo dado graças, repartiu e disse, tomai e bebei, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, fazer isto em memória de mim. O problema é que se você ler o capítulo 11 todo, você vai ver que estava tendo treta na igreja. E se você voltar uns versículos, você vai ver Paulo perguntando assim, vocês não têm casa, não? Ele diz,
1 Coríntios 11, 22. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Quem vos direi? Louvai-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. O que estava acontecendo na igreja é que os irmãos estavam ceando. Só que cada um queria cear de acordo com as suas posses. Os irmãos ricos estavam ceando tipo, de ficar bêbado. Bebia tanto vinho que ficava bêbado na igreja. E aquele que não tinha condição de levar nada, não comia nada, não participava. E Paulo olha para essas pessoas e diz: vocês não têm casa? Vão comer em casa. Vão beber em casa. Então parece que não importa se você pega o cálice e ceia. Se você toma um suquinho de uva e um pãozinho e põe na boca, não vale de nada. Não vale de nada se você não faz em memória dele. Se você não faz em memória de Cristo, não vale de nada. Faça isso em casa. Tome suco e coma pão em casa mesmo, porque tem o mesmo valor. Não importa se você ceia, se você come, importa que você faz isso em memória de Cristo. E essa é a parte difícil. Porque que memória Cristo traz até você? Que memória? Que memória o exemplo dele traz para você? Que memória o exemplo dele traz para mim? Porque aqueles irmãos, eles estavam fazendo o contrário do que Cristo fez. Eles estavam sendo egoístas. Cada um pegava o que queria e deixava o mais pobre sem nada. Isso não é a memória de Cristo. Não foi isso que Cristo fez. E talvez ceiar em memória de Cristo seja pesado mesmo. Seja pesado porque a cada vez que eu faço em memória dele, eu olho para o exemplo que ele deixou. E eu olho para mim e eu digo, ainda falta um bocado. Eu olho para o exemplo dele e eu digo, eu não amo como ele ama ainda. Seguinte, não importa se você conhece o pastor da igreja. Esse aqui, ó, pastorzão. O importa que você seja pastoreado. E essa daqui é um ponto muito importante. É bem possível, e muito possível, frequentar uma igreja por um bom tempo e nunca ter sido pastoreado. É possível você conhecer o pastor por nome, saber onde ele mora, saber o que ele gosta, saber o que ele não gosta, saber qual é o carro que ele usa, o que vai usar. E nunca ter sido pastoreado. Você não está entendendo. Ser pastoreado não é só chegar para o pastor, Pai do Senhor, olhe por mim, porque as coisas estão difíceis e tudo mais. Isso não é ser pastoreado, não. Ser pastoreado é chegar para alguém que Deus escolheu, alguém que Deus vocacionou, levantou e trouxe para uma igreja, chegar diante dessa pessoa e dizer, pastor, eu sou orgulhoso. Pastor, eu sou mentiroso. Eu sou arrogante. É mostrar a ferida, ó. Aqui ninguém vê, mas olha isso aqui. Ser pastoreado é mostrar essa ferida e deixar que alguém toque. Que alguém toque, põe o dedo na ferida. Isso dói. Ser pastoreado é isso. Ser pastoreado é chegar e diante de alguém
confessar os seus pecados, diante de alguém dizer, eu não sou um bom pai, mas eu quero ser melhor. Isso é ser pastoreado. É escutar de alguém e dizer, na verdade, toda essa história que você me contou, o vilão é você. Na verdade, essas pessoas que você está falando, elas estão certas, você que está errado. Isso é ser pastoreado. Então não importa se você sabe o nome desse pastor e de 10 que você assiste no YouTube. Aqueles lá não são seus pastores. São pastores e homens de Deus, que Deus usa muitas das vezes para falar com você através de mensagens, quando pregam a palavra de Deus. Mas eles não te pastoreiam. E talvez você tenha, talvez nós, use da mesma forma. Esses pastores que às vezes Deus fala conosco mesmo, que a gente nunca viu na vida, e viu uma pregação, viu um trecho de uma pregação e Deus nos toca profundamente. Mas isso não é pastoreio. E às vezes a gente atribui isso para o nosso pastor, para o pastor local. E a gente escuta a pregação, mas a pregação não muda nada. E a pregação não muda nada em nós porque a gente não está sendo pastoreado. Então não importa se você parece estar sendo pastoreado. Se você tem a aparência de que está sendo pastoreado. Se você já sabe como que a igreja funciona. Que você já sabe que você vai chegar e vai ter um momento de oração, e vai ter um momento de louvor, e o pastor vai vir, e vai falar, e vai pregar, isso, aquilo. Não importa. Eu quero saber se você está sendo ovelha. Eu quero saber se você está sendo uma ovelha. Alguém que tem um pastor. Alguém que tem como o sumo pastor o Senhor Jesus. Mas que alguém que está debaixo de um pastor, da autoridade de um pastor aqui também. Porque foi esse mesmo Deus que inspirou o apóstolo Paulo em Efésios e diz: Deus vocaciona uns para missionários, uns para mestres, uns para pastores. Ele instituiu a igreja e ele instituiu os operários dessa igreja, os funcionários dessa igreja. E parece que a gente está muito, sabe, muito na coisa de encontrar pastor coach, de encontrar pastor conselheiro, de encontrar pastor administrador, de encontrar pastor sempre com uma barra. Um pastor escritor, um pastor isso, aquilo, outro, um pastor youtuber, um pastor isso aqui. Mas a gente não quer um pastor. Alguém que seja pastor, alguém que pastoreie a nossa vida, que nos ajude na caminhada cristã. Então não importa se parece que você está sendo pastoreado. Talvez você tenha anos na igreja e nunca foi pastoreado. E quando alguém começa a te pastorear, vai doer. Vai doer porque você tem muitos vícios. Vai doer porque você teve liberdade demais. E agora alguém está dizendo, você não pode ir até aqui. Vai doer porque alguém vai dizer, isso está errado, isso aqui é uma doença. A gente precisa tratar isso aqui na sua vida. E às vezes tem tratamento que com um dipirona resolve. Mas tem tratamento que demoram caixas e caixas e caixas e caixas e caixas de remédio. Horas e horas e horas e horas. Várias e várias consultas. E é assim. Isso é ser pastoreado. Seguinte, não importa se você tem uma Bíblia. Importa o quanto que a Bíblia tem de você. 2 Timóteo 3, 16 e 17, Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus
ela é inspirada por Deus, a Bíblia, é isso que a gente crê. Enquanto crente, enquanto protestante, a gente é conhecido como o povo da Bíblia, o povo da Escritura. O povo que diz assim, isso está errado. Mas por que está errado? Porque a Bíblia diz que está errado. E o mundo diz, mas a Bíblia é um livro antigo e velho, ultrapassado. Mas a gente é o povo que diz, não, a Bíblia é a palavra de Deus. Então não importa se você vem para a igreja com a Bíblia, se você tem uma Bíblia no seu celular. O importa é quanto que dessa Bíblia tem você. O quanto que a Bíblia tem de você. O quanto que a Bíblia tem da sua obediência. O quanto que a Bíblia tem da sua submissão. O quanto que a Bíblia tem do seu coração. É isso que importa. Porque só é ensinado, Paulo diz, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. Só é ensinado quem precisa aprender. Ela diz, ela é útil para a repreensão e para a correção. Só é repreendido quem está errado. Só é corrigido quem erra. E diz, para que o homem de Deus seja apto e aperfeiçoado. Só é aperfeiçoado quem é imperfeito. E parece que a palavra de Deus tem exatamente essa função. De mostrar que você, de mostrar que nós, que parecemos ser tão bons, na verdade não somos. Parece que a palavra de Deus tem essa função, de nos ferir ao ponto de que a nossa real intenção, a nossa intenção ruim, ela vem à tona. E então a palavra de Deus nos corrige. Parece que a palavra de Deus tem essa função. Ela é útil para isso. Ela é útil para ensinar e corrigir. Então não importa se você tem alguns versículos na sua mente. O importa é o quanto que esses versículos mudam a sua mente. É o quanto que esses versículos já entraram no seu coração e mudam o seu coração. E por fim, não importa. O último ponto é, não importa se você ouviu falar a respeito de Cristo. Importa que você o conheça. Em 1 João, capítulo 2, versículo 4, o apóstolo João diz, aquele que diz, eu o conheço, e não o guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Ontem, na reunião do louvor, a gente falou a respeito da fé. E de como que a fé, ela não é só palavras. E de como que a fé só de palavras é nula, é inválida, ela não vale nada. Na verdade, não é fé. Parece que foi isso que Tiago disse também. Me mostre a tua fé sem obras, que eu vou te mostrar as minhas obras pela fé. Porque a fé sem obras é morta. A fé não é discurso. A fé não é aquela crença positiva de que vai estar tudo certo. De que Deus me abençoa, que a gente não vale nada, mas Deus abençoa a gente. A gente faz tudo errado, mas Deus abençoa a gente. Isso não é fé. Isso não é fé. A fé nos leva a conhecer a Cristo. A fé nos leva a mudar a nossa vida. A fé, nós somos salvos. Quem crê em Cristo Jesus, creu e é salvo. Essa é a verdade da palavra de Deus. Você não precisa fazer mais nada para ser salvo. Mas essa fé, essa mesma fé, que por meio dela você é salvo, porque nós somos salvos mediante a fé. Essa fé faz com que as coisas mudem. Essa fé não se baseia num discurso.
Essa fé não se baseia em que aqui eu sou crente, aqui eu falo coisas de crente, aqui eu faço coisas de crente, e lá fora é a vida real. Isso não é fé. Porque se alguém diz que conhece a ele, mas não guarda, não obedece os mandamentos dele, é mentiroso, não conhece. É igual o rapazinho que eu falei. Não, rapaz, eu acredito em Jesus. Eu acredito na Bíblia. Eu amo a Cristo. Mas não congrega. Então é mentiroso. Não acredita. Não acredita porque a fé cristã, ela muda as coisas. A fé cristã não é para parecer ser. É para ser, de verdade. É para ser de verdade. Então não importa se você diz que conhece a Cristo. Se você diz que conhece a Cristo. Se você que já ouviu falar de Cristo, se você não o conhece, não importa. Paulo, durante todo o livro, Paulo fala a Timóteo, e como a gente falou no começo, Paulo vai advertindo Timóteo a respeito de como que é o ministério e como que deve ser a postura de Timóteo no ministério. E parece que Paulo a todo momento fala a respeito de uma diferença que Timóteo tem que ter dessas pessoas. Timóteo, nos últimos dias haverão essas pessoas, esse tipo de gente. Gente arrogante, gente presunçosa, gente orgulhosa, amante de si mesmo. Esses aprendem, escutam, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Porque escutar uma pregação não significa que você está entendendo. Ouvir uma pregação não significa que você está guardando aquilo ali. Paulo diz, eles aprendem. Eles escutam a pregação, mas isso não muda nada na vida deles. Mas a respeito de Timóteo, do homem de Deus, do jovem, do novo pastor Timóteo, Paulo fala no primeiro capítulo, Timóteo, eu me alegro em escutar a respeito da tua fé não fingida. Paulo diz, exortando Timóteo contra o desânimo, Paulo no capítulo 2 diz, Timóteo, fortifica-te na graça de Deus. Fortifica-te na graça de Cristo Jesus. E mais, no versículo 15 do capítulo 2, Paulo diz, Timóteo, procura apresentar-te aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Então, parece que essas pessoas, elas vão ser assim. As pessoas do tempo de Timóteo, elas vão ser ruins. Os crentes, alguns deles vão parecer ser crentes, mas na verdade não serão. Mas isso não se aplicava a Timóteo. Paulo não esperava menos de Timóteo por conta disso, por conta da realidade das pessoas do tempo de Timóteo. Paulo diz a ele, fuja dos desejos mundanos da juventude. Timóteo, eles aprendem e não chegam à verdade. Tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste. Permanece na sã doutrina. Permanece. Timóteo, eles serão arrogantes, tu não. Eles vão parecer ser. Timóteo, aquele que milita, não se embaraça com coisa dessa vida. Porque procura agradar aquele que o arregimentou, aquele que o chamou. Timóteo, naqueles últimos dias, as pessoas vão se cansar de escutar a sã doutrina.
vão se cansar e vão chegar e vão pedir o prato, o novo prato, um novo evangelho. Timóteo, tu prega a palavra de Deus. Tu prega a palavra, quer em tempo, quer em fora de tempo. Parece que, apesar das coisas, apesar das pessoas, apesar do cenário que Timóteo estava encarando, Paulo não esperava menos dele. Paulo não esperava que Timóteo fosse menos, ou que Timóteo abrisse mão e tivesse um pecado escondido, tivesse um pecado interno. Timóteo, procura apresentar a Deus como um obreiro de que não pode ser, de que não tem do que se envergonhar. Não é procura se apresentar a mim, mas procura se apresentar a Deus. Na carta, Paulo diz, Timóteo, Deus conhece os seus. Deus sabe quem são os seus, Timóteo. Procura se apresentar a Ele como um obreiro aprovado. Não é a mim. Eu sei as coisas que tu faz por fora. Mas as coisas que você faz aí dentro, Timóteo, Ele conhece. Procura apresentar a Ele como alguém aprovado. Como alguém que não tem do que se envergonhar. E parece que não só de Timóteo que a palavra de Deus espera isso. Mas de nós também. Parece que não é só de Timóteo que o Senhor espera isso. Que o Senhor espera que nós cheguemos diante dele como alguém que não tem do que se envergonhar. Como alguém que tomou os sofrimentos, que veio sofrer com os outros, com os irmãos. Como alguém que não só vem à igreja, mas como alguém que congrega. Como alguém que não só toma suco de uva e pão, mas como alguém que ceia, que faz parte da mesa do Senhor. Como alguém que não só conhece o pastor, mas que é pastoreado. Como alguém que não só sabe o que é uma Bíblia e que não tem uma Bíblia, mas que a Bíblia tem o seu coração. Como alguém que não só ouviu falar de Cristo, mas que o conhece intimamente. É isso que o Senhor espera de nós. Que o Senhor espera de nós é que a gente não mantenha as aparências. O que o Senhor espera de nós é que a gente não só pareça ser. Que a gente não só pareça ser crente, mas que a gente seja de verdade. E diante disso, diante dessa palavra, alguém pode dizer, eu quero parecer ser. Ainda há no meu coração muita coisa ruim, mas Senhor, eu quero que o Senhor me mude. Toca o meu coração. Senhor, eu sei que eu sou orgulhoso. Senhor, eu sei que existe idolatria no meu coração. Eu sei que existe mentira. Eu sei que existe arrogância no meu coração. Mas eu não quero mais. E a essas pessoas, é o Espírito Santo. É você trabalhando junto com o Espírito Santo. E as coisas vão mudar. E as coisas mudam. Porque a fé faz com que as coisas mudem. Porque a fé, ela é prática. No entanto, eu preparei algumas aplicações finais. Mas algumas aplicações finais às avessas. Porque assim como tem pessoas que escutam a palavra de Deus e são tocadas e dizem assim, eu quero mudar. Eu quero ser mais crente. Senhor, mude meu coração. Mude um pouco todo dia. Tem pessoas que não querem. Tem pessoas que querem apenas parecer ser. E escutar uma palavra como essa é perigoso. Se o seu coração, você quer simplesmente parecer ser, você deve passar a ter cuidado com pregações como essa. Porque se você deseja continuar mantendo a aparência, não deixe de vir à igreja. Não deixe de apenas vir à igreja. Porque congregar vai acabar com o seu disfarce. Se você deseja manter a sua aparência, não congregue nem a pau.
Porque congregar vai fazer todo mundo saber quem você é de verdade. Se você deseja continuar mantendo sua aparência de ser cristão, não deixe de apenas comer o pão e tomar um suco de uva. Afinal, se você trouxer a Cristo à sua memória, você vai sofrer bastante. Se você deseja continuar mantendo a aparência, não deixe de ter o pastor como apenas um bom amigo. Porque se ele te pastorear, o seu pecado não será mais escondido. Porque se ele te pastorear, vai doer. Vai doer de verdade. Se você deseja continuar mantendo a aparência, não deixe de ter a Bíblia como um livro de boas histórias. Pois se a Bíblia passar a te tocar, ela vai acabar te ferindo. Porque é ela mesma que diz a respeito dela mesma que ela é uma espada. E se a gente diz às crianças, não brinca com faca, o que dirá com a espada? Se você continuar brincando com uma espada, ela vai te ferir. E ainda mais, parece que Paulo fala coisas parecidas e diz a Timóteo, eles vão ser assim, mas tu permanece firme na sua doutrina. E diz, Timóteo, eu sofro, mas eu sofro pelo Evangelho, e isso não me diminui, eu continuo a não me envergonhar do Evangelho. Timóteo, em 2 Timóteo 3,12, ele diz, também todos os que querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Em outra versão diz que aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então, irmão, se você não quiser parar de manter as aparências, eu lhe convido a não escutar uma pregação como essa. A pegar tudo que você escutou aqui e simplesmente apagar. Porque se você for tocado pela palavra de Deus, não pela minha pregação, mas pela palavra de Deus, e você começar a viver piedosamente, você vai passar a ser perseguido. Você vai passar a ser perseguido pelo teu próprio pecado. Vai ser perseguido pelas tuas próprias más intenções. Vai ser perseguido pelo pastor que antes era teu amigo e agora tu não considera mais. Vai ser perseguido pelo próprio Deus, que parece que quando você não ligava com nada, parece que Deus não te cobrava nada. Parece que quando você só parecia ser, Deus não te cobrava nada. Mas agora que você decidiu viver de forma piedosa, parece que quando você começa a querer ser de verdade, a coisa começa a apertar. Parece que vai aparecendo luta, provação, vai aparecendo pecados e más intenções. E por fim, se você deseja continuar mantendo a aparência, não deixe de ter a melhor versão de Cristo, que é a versão do Cristo morto. Aquele Cristo que morreu. Então, ele morreu tem 2000 anos, ele nem entende. A realidade hoje é diferente. A palavra de Deus não se aplica às coisas daqui. O mundo de hoje é muito complicado demais. Então, eu quero ter só um Cristo morto, um Cristo que eu carrego num crucifixo, um Cristo que eu carrego só o nome. Um Cristo que não se interfere com a minha vida. Um Cristo que não se interfere com o meu pecado. Se você quiser continuar mantendo a aparência, eu lhe convido a não deixar de ter essa versão. Essa é a melhor versão de Cristo. Aquele que morreu. E só. E a história acabou ali. Pois se você conhecer o Cristo que ressuscitou, que foi ao céu, que reina, que estabeleceu uma igreja e que é Senhor dessa igreja, é bem provável que a luz dele te ilumine tanto,
que seja possível ver cada detalhe de seu coração. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Se Cristo colocar diante de você a luz dele, vai ser possível ver tudo que está aí. Tudo. E talvez, ao escutar Paulo dizendo que nos últimos dias as pessoas não serão fáceis, que as pessoas serão trabalhosas, arrogantes. E talvez no começo, ao ler isso, a gente comece a pensar, fulano, orgulhoso, Beltrano, arrogante, não sei quem, mentiroso, não sei quem, idólatra. Mas se você parar de manter as aparências e Cristo te iluminar, parece que você vai começar a olhar assim, avarento, eu, presunçoso, eu, soberbo, eu também, mentiroso, eu também. Então, se você não quiser abrir mão das aparências, eu te convido a não abrir mão dessa versão do Cristo, porque ele é bem perigoso. Então, irmãos, que o Senhor possa tocar não só o coração de vocês, mas o meu, o nosso coração, que nós possamos ouvir a palavra de Deus e ser feridos por ela. Que a palavra de Deus que a palavra de Deus fira o nosso coração e nos faça ser diferentes. Que ela faça com que a gente seja crente de verdade e não só pareça. Amém? Que o Senhor abençoe sua igreja.